Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Qualidade e Testes de Software no Centro Universitário Estácio de Sá. Eu enviei para vocês na semana passada o capítulo 4 da tradução que eu fiz do SWEBOK. SWEBOK é o Software Engineering Body of Knowledge. O capítulo 4 dele apresenta justamente a parte de testes de software. Eu vou pedir para vocês abrirem aí e para a gente poder acompanhar a fazer a nossa aula. Eu estou apresentando aqui na tela essa tradução que eu fiz do capítulo 4 do SWEBOK. Ele é bastante interessante, porque ele aborda especificamente a disciplina de testes de software, tá? Então, de acordo com a metodologia RUP, nós temos aqui as disciplinas. Primeiro, a gente faz a modelagem de negócios, que é a parte onde é identificado o problema do cliente, chamado também de análise. Depois, a gente faz a elicitação dos requisitos, o momento no qual a gente transforma o problema do cliente nas necessidades que o sistema vai suprir. Depois de concluída essa etapa, a gente faz o projeto do sistema por meio da disciplina Análise e Design. Aqui são definidas como que o problema do cliente vai ser resolvido. Aqui é feito o projeto, são desenhadas as telas, é modelado o banco, é como que a gente vai resolver esse problema. Depois a gente implementa, que é a parte de codificação, e a gente faz os testes do software. Essa parte do nosso curso está bem aqui, na disciplina de teste, da metodologia RUP. Então, o teste é a maneira mais eficaz da gente garantir a qualidade de um software. Já que o nome da nossa disciplina é Qualidade e Testes de Software, não se fala de qualidade se não conseguir comprovar essa qualidade. Então, como é que a gente consegue comprovar essa qualidade? Só tem um jeito, testando. E aí, o capítulo 4 do SWEBOK, ele apresenta para a gente as técnicas de testes. Como esse curso ele é de análise e desenvolvimento de sistemas, ele é tecnólogo, a gente só tem 40 horas, então eu só vou apresentar a teoria para vocês. O pessoal lá do bacharel, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e Ciência da Computação, o curso deles é de 40 horas, então é de 80 horas, é o dobro. Então, além da parte teórica, a gente desce para o laboratório para fazer os testes. Aqui, a gente não vai ter condições de fazer os testes lá no laboratório, então a gente vai ficar só na parte teórica desse curso, que já é bastante interessante. Porque, olha só que interessante, a gente vai ver as terminologias associadas à área de testes, os assuntos chaves e quais são as técnicas de gerenciamento da qualidade de software. A gente vai ver o alvo do teste, os objetivos, as técnicas de teste. A gente vai ver as técnicas baseadas na intuição e experiência do engenheiro de software. As técnicas baseadas nos domínios de entrada, são os valores que a gente passa para o software. As técnicas baseadas em código, em falha e baseadas em uso. Técnica de teste baseada em modelos e na natureza da aplicação. Depois a gente vai ver as medidas relacionadas aos testes, a avaliação do programa, a avaliação dos testes e o processo de teste. A gente vai ver as considerações práticas e quais as atividades associadas. Para finalizar, a gente vê quais são as ferramentas que tem no mercado que a gente utiliza para fazer testes. E a gente já começa falando das características do teste. Um teste de software ele tem essas 4 características clássicas aqui. Ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter fim, ele tem que ter um conjunto de entradas selecionadas e ele tem que ter um valor esperado de resultado de saída. Então, as quatro características fundamentais de um teste de software, ele tem que seguir essas 4 regras. Ser dinâmico
significa que como os testes eles têm que ser exaustivamente realizados e às vezes mais de uma vez, na verdade sempre, né? Nunca você faz o teste uma única vez, até porque você está fazendo o teste e evoluindo a aplicação e desenvolvendo. Então, o mesmo teste ele é executado centenas de vezes. Então, os testes eles têm que ser dinâmicos. Eles têm que ser construídos de uma forma que eu possa repeti-los várias vezes. Então, por exemplo, imaginem vocês que eu esteja construindo uma parede. Coloquei a massa, sentei um tijolo. Aí, coloco a massa por cima desse tijolo e coloco outro tijolo. Vou empilhando. Estou fazendo uma parede. Imaginem vocês que a cada 3 linhas de tijolos colocadas, eu quero fazer um teste para ver se o tijolo está daquelas 3 linhas que eu acabei de sentar, se eles estão bem firmes. Ora, observe que numa parede de 20 metros de altura, eu vou repetir esse teste centenas de vezes. A cada 3 linhas de tijolo, eu quero bater neles para verificar se estão seguros. Então, eu tenho que ter um mecanismo de repetir esse teste. Então, o ideal nesse caso seria o quê? Eu poderia amarrar um pêndulo, pendurar o pêndulo lá em cima, a 20 metros de altura, que vai ser a altura do muro, e colocar um peso e afastar esse pêndulo a 4 metros do muro e soltar a cada nova linha de tijolos que eu colocar. Observe que eu estou automatizando o teste. Depois eu só subo o pêndulo um pouco mais e faço o teste na próxima linha de tijolos. E aí vou batendo essa peça. Se porventura numa dessas batidas o tijolo se soltar, sinal que faltou massa ali, eu preciso sentar com mais propriedade. Então, o teste ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser repetitível, feito de uma forma que eu possa repetir várias vezes de forma prática. Porque se ele for demorado, se ele for lento, trabalhoso para fazer, a primeira coisa que eu vou encontrar é resistência em fazer o teste. A gente tem 2 tipos de testes. Ele pode usar técnicas estáticas e técnicas dinâmicas. A técnica estática é aquela que eu não rodo software. Eu simplesmente verifico as fontes, verifico a documentação. Já na técnica dinâmica, eu rodo o software, então ele tem que ser dinâmico. O teste a cada nova funcionalidade do sistema, eu tenho que submeter aos testes não só a funcionalidade que eu fiz, acabei de entregar, mas todo o sistema de novo, para ver se aquela funcionalidade que acabou de ser entregue não impactou em algo que já existe. A primeira regra é dinâmico. A segunda regra, ele tem que ser finito. Mesmo em um programa simples, a quantidade de possibilidades são, às vezes, infinitas. Imagine, por exemplo, uma tela que eu tenha 5 campos. Nome, CPF, RG, data de nascimento e o sexo do cliente. 5 campos apenas. Ora, com apenas 5 campos, eu já tenho aí 5 elevado a 5, que é a possibilidade de testes para validar. O campo nome, um problema, e os outros campos, ok. Depois eu testo o campo CPF com valor inválido e os outros campos, ok. E vou fazendo a permutação. Então, a quantidade de testes ela pode ser infinita. Mas a primeira coisa que eu e vocês precisamos definir é qual é o fim. Porque os testes têm que ser finitos. Senão a gente vai ter problema. E aqui eu estou explicando sobre isso, tá? Eles têm que ter um conjunto de entradas selecionadas para que eu possa executar os critérios de testes adequados de acordo com cada seção. Então, eu estou testando a funcionalidade de notas, lançamento de notas dos alunos no portal da universidade. Então, eu tenho que selecionar um conjunto de entradas de dados. Vai ser composto por matrícula, nota 1, nota 2, nota 3. E aí eu tenho que selecionar um conjunto de dados e aí para passar para a próxima etapa, que são os valores esperados. Eu tenho que
Quais são os valores esperados desse teste? Estou gerando o teste para gerar um boleto. O boleto, eu estou fazendo o cálculo com 2 prestações atrasadas. O valor tem que ser de R$ 259,30. Ou seja, eu tenho que ter qual é o valor esperado. Então, os testes, uma das características é essa. Ele tem que ter definido claramente quais são os valores para que a gente possa detectar os limites das falhas. Ó. Alguns casos de testes, eu vou poder ter um espectro. Então, por exemplo, eu estou testando um termômetro. A temperatura da sala é de 23 graus. Então, eu vou aceitar valores entre 22,9 e valores entre 23,1. Eu tenho um espectro, ó, um conjunto esperado. A mesma coisa se eu estou testando um radar eletrônico. Ora, a gente sabe que cada veículo pode ter alguma pequena falha no velocímetro. Então, o usuário pode estar achando que está a 60 km por hora, mas, na verdade, ele está a 61 km por hora. Então, para não ter problema com essa discrepância, eu vou fazer os testes e vou aceitar um limite. Então, vai estar dentro da velocidade, se o usuário passar, o limite da via é de 80 km por hora, se ele passar até 84 km por hora, eu vou aceitar. Esse aqui na página 4, eu apresento o diagrama do Hook. Isso daqui não está no oficial do Soeboc, tá, gente? Eu coloquei só aqui nesse arquivo que eu fiz a tradução. Eu acho importante falar aqui da parte da disciplina de testes. E aí a gente vem com um conceito que vocês já viram, ó. Aqui eu falo novamente dos 4 tipos de manutenção. Ela pode ser corretiva, ela pode ser evolutiva, ela pode ser perfectiva e preventiva. A gente já falou sobre isso na unidade 1, mas eu vou só reforçar. As 4 tipos de manutenção, a corretiva é aquela feita emergencialmente, tá? Emergencialmente, ó. Depois que o software já está com o cliente. Então, ela é bem drástica. Por quê? Porque ela é uma manutenção feita já para corrigir um problema que já foi descoberto pelo cliente. Por isso ela conhecida como uma manutenção emergencial. E o objetivo dela é corrigir uma falha mesmo do software. Essa é a manutenção corretiva. A evolutiva, não. O software não tem um erro. A gente está fazendo essa manutenção, ela também é chamada de manutenção adaptativa. Por quê? Porque ou o usuário pediu uma funcionalidade nova, ou o usuário ou mudou alguma coisa na legislação e a gente precisa atender. Por exemplo, no ano passado, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, exigiu que as empresas operadoras que vendem passagens de transporte aéreo no Brasil tirassem do preço da passagem o valor da bagagem, colocasse como uma franquia extra. Então eu compro a passagem agora e aí se eu quiser levar bagagem, aí eu pago adicional. Então imagine que mudou a legislação e eu sou software da empresa de aérea. Então eu tenho que adaptar o meu software para essa nova mudança. Observem que o software hoje, do jeito que está, ele não tem um erro, não está errado, ele está atendendo. Só que mudou alguma coisa no ambiente, nesse caso, a legislação. Então, eu preciso corrigir, fazer isso, essa manutenção evolutiva, também conhecida como adaptativa. Então, é uma mudança que a gente faz depois do software entregue para o cliente, proativa, ó, ela é proativa. Ela não é reativa, igual a manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela é reativa porque eu já estou tomando uma reação de acordo com o erro que aconteceu. A evolutiva não, ela é proativa. Eu vou fazer uma melhoria, uma alteração a pedido do usuário. O ambiente dele sofreu alteração. Então, o usuário trocou o sistema operacional dele. Então o software que eu estou utilizando, ele usava plataforma Windows, agora ele está usando a plataforma Linux. Então o software que eu tinha desenvolvido para ele vai precisar ser ajustado para rodar no Windows ou no Linux. Então, é um exemplo de uma manutenção evolutiva.
Quem paga a manutenção evolutiva é o cliente. Quem paga a manutenção corretiva somos eu e vocês, desenvolvedores do software. O problema é nosso. É um erro. Então, quem paga somos nós. Nós que desenvolvemos o software. Na evolutiva, quem paga é o cliente. É um pedido que ele está fazendo de melhoria do sistema. Existe a perfectiva, que é uma manutenção feita após a entrega do software, de modo que ele possa ser melhor. Ele possa rodar mais rápido, ou é uma melhoria no na documentação do sistema. Imagina que eu estou aqui de bobeira, eu vou melhorar a documentação do sistema. Então, essa é uma manutenção perfectiva. Eu estou aqui tranquilo, estou sem tarefa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a performance daquele relatório de contas a pagar. Ele está demorando uns 10 segundos para ficar pronto. Eu vou rever aquela consulta lá para baixar esse tempo para menos de um segundo. Então, isso é uma manutenção perfectiva. Observem que o fato do relatório estar lento não é um erro. O sistema não tem um erro. O relatório está sendo gerado com os dados corretos. Mas ele está demorando, então eu vou fazer uma manutenção para ele ser mais rápido. Isso é uma perfectiva. Ou evolução da documentação, por aí vai. E na preventiva, diz respeito a uma manutenção proativa que a gente faz no software para detectar e corrigir falhas latentes. O que é uma falha latente? É uma falha que eu sei que vai ocorrer. Eu sei que ela vai ocorrer lá na frente, então já deixa eu corrigir logo. Por exemplo, imagine que com a virada do ano, o exercício contábil, eu sei que do jeito que eu estou tratando hoje, a data, lá em janeiro de 2021, e como ele vai virar a década, eu sei que vai dar um problema naquela determinada rotina. Eu já vou corrigir logo. Essa é a preventiva. Você está corrigindo uma falha que você sabe que vai acontecer. Se você sabe que vai acontecer, ela é chamada de falha latente. Ela vai acontecer lá na frente. Um exemplo foi o bug do milênio ou as datas que vão parar de funcionar em 1º de janeiro de 2038. Então, a gente já poderia corrigir isso logo, porque não trata-se de uma manutenção preventiva. Isso aqui foi só uma revisão, porque vocês já viram esse assunto na unidade anterior, mas como é um assunto muito importante, eu voltei para revisá-lo. Depois a gente tem aqui a discriminação dos testes de software e a área de testes, como é que ela funciona. Então, a área de testes de software ela é dividida nessas caixinhas aqui. Então, eu tenho a parte de fundamentos de testes, depois os níveis de testes, depois as técnicas de testes, depois os mecanismos de medidas de teste, depois a gente fala do processo de teste e, por fim, as ferramentas de testes. Assim está dividido esse documento aqui. Ele já começa aqui no final da página 6, falando sobre a diferença de falta e falha. A gente já viu isso na unidade anterior. Falta é quando eu tenho um problema no código-fonte deixado pelo programador, provavelmente associado a um erro de lógica. E a falha é quando essa falta é executada pelo processador. A gente tem essas duas definições ali. Aí a gente tem as caracterizações dos defeitos. Isso aqui também vocês já viram na unidade passada. O erro computacional, erro, defeito, falta e falha. O erro computacional é quando eu tenho a diferença em um valor que eu esperava e o valor que foi calculado pelo software, isso é erro computacional. O erro, também conhecido como erro humano, é uma ação humana do usuário da aplicação. Ele informou uma data em formato inválido, informou um texto no lugar do número, informou uma data retroativa. O defeito é quando o software não atende aos requisitos, é uma deficiência associada aos requisitos. Então, o sistema tinha que gerar um relatório no formato PDF e no formato XLS. No
no formato CSV e o sistema está gerando somente em formato PDF. Então, ele está com defeito. Ele não está atendendo a um requisito claro do cliente, que é gerar o relatório em formato CSV ou XLS. A falta é quando o programador deixa um problema lá, geralmente associado a um erro de lógica, e a falha é quando o processador executa aquela falta. E aí pode gerar um erro computacional ou pode gerar um defeito. Tá? Então, uma falha ela pode gerar um erro computacional ou um defeito. Depois, a gente viu aqui como que a gente mede a qualidade de software. Isso aqui também a gente viu na unidade passada. A densidade de defeitos é a quantidade de defeitos por pontos de função. A densidade de falhas é a quantidade de falhas a cada 1000 linhas de código. E a intensidade de falhas é a quantidade de falhas por hora de teste ou de uso do sistema. Por que a gente precisou implementar isso na área de qualidade? Porque a qualidade do software, a qualidade de qualquer coisa, na verdade, a qualidade ela é muito pessoal. Por exemplo, a qualidade de uma aula de qualidade, por exemplo, para o José, pode ser diferente de uma aula de qualidade do Pedro. Para o Pedro, uma aula de qualidade é aquela que o professor atenda todo o conteúdo. Já para o José, uma aula de qualidade é aquela que começa pontualmente e finaliza pontualmente. Então, a qualidade ela tem uma percepção muito individual. Então, fica difícil eu falar assim, esse filme é de qualidade? Ele pode ter sido de qualidade para uma pessoa e pode ter sido um péssimo filme para outra pessoa. Então, como a qualidade ela não é medida matematicamente, ela depende muito da opinião de um ou de outro, a gente precisou implementar essas 3 técnicas para poder garantir e quantificar e tornar matemático o processo de definição de qualidade. Por isso a gente fez isso aqui, ó. Eu calculo a densidade de defeitos e a quantidade de defeitos por ponto de função. A densidade de falhas, que é o número de falhas a cada 1000 linhas de código. E a intensidade de falhas. Agora sim eu tenho um parâmetro matemático. Ó. Então, se eu chego para vocês e falo assim, ó, o software do Facebook é de qualidade? Para um, pode ser de qualidade. Para outro, pode não ser. Então, para a gente acabar com esse problema, a gente dá medidas matemáticas. Ó. Então, um software ele é dito de qualidade se a densidade de defeitos dele é baixa. Professor, o que é a densidade de defeitos? É a quantidade de defeitos encontrados a cada ponto de função. Então, se o sistema tem 1000 pontos de função e eu encontrei 1000 defeitos, ele é um péssimo sistema. A qualidade dele é baixíssima. Porque agora eu tenho como dar uma medida matemática. Eu tenho como quantificar a qualidade, que outrora era uma medida qualitativa. Então, uma pessoa, qualidade é uma coisa, para outra é outra. Agora, matematicamente não tem como. Eu posso falar assim, ó, o software vai ser de qualidade se ele tiver densidade de defeitos abaixo de 0,1. Pronto, agora eu dei uma medida matemática. Agora eu posso dizer se ele tem qualidade ou não com base em parâmetros técnicos. E aí aqui eu explico mais sobre isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Aí, aqui ele fala sobre os critérios de seleção e adequação aos testes, a regra de parada, ele fala sobre o teste de eficácia e o objetivo dos testes, testando e detectando os defeitos e o problema do oráculo. Não deixem ficar dúvidas sobre isso detalhe. Limitações teóricas do teste também é a mesma coisa. Problema dos caminhos inviáveis. Esse problema dos caminhos inviáveis, esse teste aqui, esse exemplo, não está lá no oficial do Swebok, tá, gente? Eu coloquei aqui só para ajudar a explicar.
Eu botei na tradução. A partir daqui fui eu quem coloquei. Então vamos, o que é o teste do caminho dos inviáveis? Alguns caminhos eles nunca vão ocorrer dentro de um fluxo de controle. Eu dei um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho um código assim. Aqui eu fiz em linguagem Java, tá? Ó, se o valor de k for menor que 2, aí lá dentro do código eu tenho isso daqui, ó. Se k for maior que 3, então faz isso. Ora, nunca, jamais esse código vai ser executado. Por quê? Porque ele só chegou aqui, ó, se o k for menor do que 2. E então jamais essa linha de código vai ser executada. Porque há um erro de lógica aqui, ó. Aqui o programador deveria ter colocado, por exemplo, se k for menor ou maior que menos 3, aí ele entraria. Então, esse aqui é o problema dos caminhos inviáveis. Então, a gente tem isso daqui que precisa ser identificado nos testes. E os algoritmos, geralmente, os programas de testes, geralmente não pegam isso daqui. Algumas linguagens de programação, algumas IDEs, identificam esse tipo de falha e te dão um alerta. Por exemplo, ele vai falar, o Eclipse, ele faz isso, o NetBeans também, o Delphi também. Eles te dão alertas falando assim, ó, essa linha aqui que está selecionada, ela jamais vai ser executada. É isso mesmo? Ele te dá um alerta lá. E aí o programador pode analisar ou não. O problema é que geralmente os sistemas são grandes e a quantidade de alertas que ele dá são milhares de linhas. Aí, às vezes, o programador não para ver isso daqui, ó. Questão da testabilidade também, eu falo aqui, o software tem que ser testável. Se ficou alguma dúvida, não deixem de me perguntar. E também a questão dos problemas relacionados aos testes e outras atividades, né? Então, a gente tem detalhes sobre isso aqui também. A gente já viu sobre essa parte dos tipos de testes, ela pode ser estática e dinâmica. Só relembrando, o teste estático é aquele que olha somente a documentação e, no máximo, confere o código-fonte, tá? Ele não chega a executar o software. O teste dinâmico, ele não olha a documentação. Eventualmente, ele até pode olhar a documentação, código-fonte, mas ele se preocupa especificamente em testar o software. O exemplo que eu dei da parede que eu estou construindo, eu quero testar se os tijolos estão bem firmados. Então, é um exemplo do teste dinâmico. O teste estático, eu não tenho acesso ao software e eu vou verificar por meio dos documentos. Eu abro o documento de requisitos e aí eu vejo se o documento de requisitos está falando de um requisito lá que foi previsto no documento de visão, que é o geração de boletos bancários. Eu vou lá no documento de requisitos e vejo se existe um requisito funcional para isso. Aí eu vou lá no documento de caso de uso e vejo se existe um caso de uso chamado gerar boletos bancários. Aí eu vou lá no documento de plano de teste e verifico se o caso de uso gerar boleto bancário está sendo testado. Aí eu vou lá no documento de estratégia de teste e verifico se os testes estão corretamente feitos para a geração do boleto. Então, a técnica estática, ela não analisa a execução do software, ela analisa especificamente a documentação e, no máximo, a conferência do código-fonte. Para pegar, por exemplo, esse tipo de falha aqui que eu falei no item 1.2.6, que é o problema dos caminhos inviáveis. Voltando aqui, eu explico sobre as técnicas estáticas, sobre as técnicas dinâmicas. Se alguém ficou com alguma dúvida, basta me perguntar. E os níveis de teste, né? Aí agora ele vem aqui com o mais importante de todos, que é o teste unitário. O teste unitário é o teste realizado pelo próprio desenvolvedor na hora que ele está fazendo a aplicação. Ele verifica o funcionamento isolado dos elementos de software que são testados separadamente
E aí ele é feito pelo próprio desenvolvedor, também conhecido como teste unitário. Então eu estou ali desenvolvendo a aplicação e aí eu já testo ela ali na minha máquina mesmo. Uma dica de ouro é o teste unitário, ele é feito ainda na fase do desenvolvimento, então ele é dividido em duas etapas. Eu sou programador, eu fiz ali aquela funcionalidade, aí eu já testo. Ah, ela está ok? Mas aí é fundamental que eu passe para outra pessoa conduzir os testes. Por quê? Porque há uma tendência do programador fazer uma coisa que a gente chama de teste viciado. O que é o teste viciado? Professor, um teste viciado é aquele que não consegue largar o cigarro? Não. O teste viciado é aquele onde o testador já coloca os valores que sabe que vai passar. Ele quer testar se a aplicação está funcionando. Então, eu tenho lá um cadastro de fornecedores. Então, eu vou fazer o teste unitário. Imagine que eu fiz a aplicação. Aí eu já vou colocar lá. Eu coloco um CNPJ válido, coloco um texto, o nome do fornecedor válido, eu coloco um número do celular dele válido, ok, salvo, beleza, testou, estou liberado. Então, isso é um teste viciado. Ele é feito já com os valores que você sabe que vai dar certo, que você quer ver se está funcionando. Enquanto que o teste de verdade ele tem que ser feito lançando dados justamente para dar erro. Escrevam o que eu vou falar aqui agora, escrevam em algum lugar aí, ó. Ou escreve na parede, ou escreve numa folha de papel, ou abre o bloco de notas e escreve. Ó, o teste ele tem que ser feito para falhar, para estourar, para dar o erro. Esse é o teste. Porque tem muita gente que faz o teste para passar, para ver se está funcionando. Não, o teste tem que ser feito para dar erro, para pegar o erro. Então, eu tenho lá um campo de valor do salário. O teste tem que ser feito justamente colocando, eu vou botar valor inválido, eu vou botar valor negativo, eu vou botar um texto lá no lugar, eu vou colocar um espaço em branco, eu vou colocar ponto no lugar da vírgula e vírgula no lugar da ponto. É assim que tem que ser feito o teste. Tem que ser feito para dar erro, para estourar. Então eu vou colocar lá o valor do salário do funcionário, eu vou lá e coloco menos 5 e tento salvar. Aí vai dar um erro. Aí eu vou e registro essa evidência. O teste tem que ser feito para dar erro. Se você fez os testes numa aplicação e não pegou nenhum erro, de duas, uma. Ou você não está fazendo os testes corretos, ou então você está testando uma funcionalidade que é tão simples, tão ridícula, que nem precisava de testes. Somar dois números. Eu ponho um númerozinho, outro número, o programa soma dois números. Jamais na vida de vocês vão ser convidados para testar uma coisa ridícula dessas. Então, se você for trabalhar com teste de sistema, você vai testar sistemas reais, complexos, com muitas regras de negócio, com muitos requisitos. Então, jamais você vai trabalhar numa célula de testes para testar um programa que soma dois números. Então, se você não pegou erro nos testes, tem alguma coisa errada. Por quê, professor? É impossível fazer um sistema sem erros? É impossível. Se for um sistema do mundo real, complexo, é impossível ele não ter nenhum erro. Porque as regras de negócio são complexas. Os requisitos são complexos. Foi desenvolvido por humanos, e humanos erram. E é impossível você prever todas as possibilidades. O sistema operacional que vocês estão usando agora, nesse exato momento, para assistir essa aula, seja ele Linux, seja ele macOS, seja ele Windows, seja ele iOS, seja ele Android, que eram os principais sistemas vigentes quando esse vídeo foi gravado, em meados de 2020, o sistema operacional que você está usando agora, todo dia ele recebe atualização de correção de erros. Todo santo dia. Imagine, você já está usando.
os sistemas têm muitos erros, então os testes devem ser conduzidos com o objetivo de testar e pegar os erros. Por esse motivo, os programadores que escreveram o código geralmente conduzem os testes unitários, porque eles são eles quem desenvolveram. Então, os testes unitários são feitos pelo próprio desenvolvedor. Tirando o teste unitário, todos os outros testes, o ideal é que não seja realizado por quem desenvolveu a aplicação. Uma questão óbvia. Dificilmente eu vou pegar uma falha de um programa que eu mesmo escrevi. Então, o ideal é que outra pessoa, outra equipe, outra célula de testes conduzam os testes. Então, com exceção dos testes unitários, que é geralmente feito pelo próprio programador, e aí tem dois tipos, tem o teste da caixa branca e o teste da caixa preta. O teste da caixa branca é quando eu tenho acesso aos códigos. Por isso é chamado caixa branca, né? A gente sabe que a caixa preta, e na verdade ela não é preta, né? A caixa preta dos aviões, na verdade ela é laranjada, justamente para poder facilitar a sua localização. Esse aqui é um exemplo de uma caixa preta de uma aeronave qualquer. Ela é composta de duas etapas. Ela tem um gravador de dados e um gravador de voz. Aqui dentro tem uma fita magnética que grava a voz, grava o áudio do cockpit da aeronave. E aqui eu tenho um gravador de dados que grava a telemetria do avião. Então, todas as operações hidráulicas, mecânicas ou eletromecânicas são registradas no gravador de dados. E todo o áudio proferido no cockpit é gravado no gravador de voz. E aí essa caixa preta só tem uma única entrada aqui, ó. Só o fabricante consegue identificar e ler esses dados. Por isso que ela é chamada de caixa preta. Vou mostrar uma. Ela é à prova d'água, justamente para poder preservar os dados, mesmo depois do avião ter caído no fundo do oceano. E ela, durante um mês, emite um sinal para que ela possa ser localizada. Ela tem uma bateria dentro dela que ela emite um sinal para que possa ser localizada caso ocorra um acidente em uma região remota ou de difícil acesso. Então, essa é a preta, que na verdade ela não é preta, ela é laranjada para facilitar a localização. É uma caixa hermeticamente fechada de aço e concreto, justamente para poder preservar os dados diante de um impacto muito forte, um incêndio. O teste da caixa preta, ele é chamado assim porque o programador não tem acesso ao conteúdo do módulo que está sendo testado. Então, imaginem vocês que eu tenho ali, por exemplo, uma classe chamada valida CPF. Eu só passo o valor para ela, um CPF válido ou inválido, e vejo o resultado, se está verdadeiro ou falso. E não me interessa saber como é que ele faz lá dentro. Isso é chamado teste da caixa preta. Já no teste da caixa branca, a gente tem acesso aos dados. Por isso é chamado teste da caixa branca. Continuando aqui, teste de integração. O teste de integração ele é bem importante, viu, gente? Ele objetiva verificar se o módulo que você ajustou, você acabou de fazer, você acabou de implementar, que você acabou de atualizar, se ele vai continuar funcionando com os sistemas e com os outros módulos do sistema. Então, por exemplo, imagine que eu fiz uma mudança no caso de uso de cadastrar clientes. Ora, cadastrar clientes impacta em outros casos de uso do sistema. Como, por exemplo, gerar relatório de vendas. Para gerar relatório de vendas, eu tenho que saber qual foi o cliente que fez aquela compra. Então, o teste de integração, ele objetiva eu analisar os outros casos de uso que estão associados ao caso de uso que eu acabei de mexer nele.
para ver se ele continua funcionando. E somente os casos de uso que se integram a ele, por isso é chamado teste de integração. Então, por exemplo, imaginem vocês que eu fiz, imaginem vocês que eu fiz uma mudança. Eu fiz uma mudança, por exemplo, no caso de uso de vendas. Imaginem vocês que eu fiz uma mudança no caso de uso de vendas. Ora, o caso de uso de vendas, ele é altamente impactado e impacta outros. Então, quando você faz uma venda, por exemplo, eu tenho um caso de uso lá de manter vendas. Manter vendas. Ora, o caso de uso de ter vendas, ele precisa de um monte de caso de uso antes dele. Então, por exemplo, para eu fazer as vendas, eu preciso do caso de uso manter produtos, eu preciso do caso de uso manter estoque. Por quê? Porque eu vou vender esses produtos, eu vou dar baixa no estoque. Eu preciso do caso de uso manter clientes. Ora, porque quando eu faço uma venda para um cliente. Eu preciso do caso de uso manter funcionário. Por quê? Porque a venda foi feita no caso de uso. Eu preciso do caso de uso de fornecedores, manter fornecedores, porque eu estou vendendo um produto que foi dado baixo no estoque, então eu vou precisar acionar o fornecedor. Então, todos esses casos de uso aqui, fornecem dados para o meu caso de uso manter vendas. Da mesma forma, quando eu faço uma venda, eu tenho um caso de uso lá chamado sensibilizar estoque. Eu tenho que ir lá e dar a baixa do item no estoque. Eu tenho um caso de uso lá que sensibiliza o financeiro. O pagamento foi feito com cartão de crédito, então eu tenho que dar a entrada no financeiro. Eu tenho um caso de uso lá que sensibiliza a logística de entrega. O produto agora precisa ser entregue para o cliente. Então, tem um caso de uso lá. Olha só, um simples caso de uso de vendas, olha como ele impacta. Ele recebe informações de outros casos de uso do sistema e ele também fornece dados para outros casos de uso. Eu tenho que gerar um relatório de vendas. Eu alimento um relatório aqui, e outros mais. Eu aciono marketing, aciono comercial. Então, imagine que um caso de uso simples, como é realizar uma venda, ele impacta muitas coisas no sistema. Então, o teste de integração, como o próprio nome diz, ele vai objetivar o quê? Eu fiz uma mudança no caso de uso manter vendas. Então, eu tenho que retestar ele com todos esses casos de uso aqui, para ver se algum outro não parou de funcionar por conta da mudança que eu fiz aqui. Eu tenho que ver se também os casos de uso que fornecem dados não foram impactados por essa mudança desse campo que eu introduzi aqui, porque eu tirei. Então, o teste de integração ele é importante porque se eu fizer mudança em um caso de uso, eu tenho que retestar todos os casos de uso que integram com ele. Daí o nome teste de integração. Daí a importância desse teste de integração. Viu por que ele tem que estar automatizado? Eu vou fazer isso milhares de vezes, com muitas rotinas, com muitos casos de uso. Então, se complexo, então, aí é que o negócio fica mais difícil ainda. Por isso que eu falo aqui, geralmente o teste de integração é uma atividade contínua em cada estágio de desenvolvimento. Eu tenho que retestar ele com todo mundo com o qual ele se integra. Já o teste de sistema ele é parecido, só que eu vou testá-lo não apenas com os casos de uso que fazem integração com ele, no caso de uso que eu acabei de alterar, mas com o sistema todo. Então, o teste de sistema
eu testo o sistema todo, o comportamento do sistema inteiro depois que eu faço uma atualização. Então, qual é a diferença de teste de integração para teste de sistema? O teste de integração eu só testo os casos de usos envolvidos com a integração do caso de uso que eu alterei. No teste de sistema, não. Eu retesto o sistema inteiro, porque pode ser que alguma outra coisa lá na ponta pare de funcionar. Aí agora eu venho aqui na página 11 e falo sobre os objetivos do teste. Bem aqui eu falo que o teste tem que ser feito para dar erro. E não deixem de ler isso, porque tem bastante questões sobre essa regra. O teste não é para passar, não é para validar se a coisa está funcionando. Pelo contrário. O objetivo do teste, um bom testador é aquele que pega o erro e identifica as menores nuances possíveis. Ele testou todas as possibilidades possíveis para aquela regra de teste fininha que a gente falou no início da aula. Aqui está o teste de aceitação, ó, que apareceu lá na questão. Eu vou fechar esses três e aí a gente continua na próxima aula. Ó. O teste de aceitação é justamente também conhecido como teste de qualificação. Determina se os critérios de aceitação foram atendidos, verificando se o comportamento desejado do sistema pelo usuário por meio dos requisitos ele foi atendido ou não. Então, o cliente ele faz a especificação do que o sistema tem que cumprir para passar no teste de aceitação. Então, por exemplo, imagine que eu chego para vocês e fale assim, ó, para eu poder aceitar essa máquina de fazer envelopes, ela tem que fazer envelopes nos papéis de diagramatura de 75 e de 100, e ela tem que fazer envelopes de papel A4 e A3 e tem que fazer pelo menos 1.000 envelopes por hora. Aí eu estou definindo os critérios para o teste de aceitação. Então, o teste de aceitação vai ser aferido como positivo se ele atingir essa qualificação mínima que eu especifiquei. Essa atividade, geralmente, ela envolve o desenvolvedor da aplicação, mas pode não envolvê-lo, tá? O teste de instalação, ele é bastante complexo, bastante complicado, porque ele determina se a aplicação passou nos testes de acordo com o hardware e com as restrições operacionais. É bastante complexo. Imagina vocês, eu estou desenvolvendo uma aplicação e para ele passar no teste de instalação, eu tenho que ver quais são as características do hardware e as restrições operacionais do cliente para poder passar no teste de instalação. E não adianta nada funcionar na máquina do desenvolvedor. Na máquina do desenvolvedor sempre funciona, né? O ambiente está ali preparado para aquilo. Não tem como ter erro. Agora, a máquina do usuário, o ambiente de produção, a situação é completamente diferente. O usuário vai ter uma limitação de memória diferente da sua, ele vai ter características de hardware diferente da sua, ele vai ter características de sistema operacional diferente da sua, ele vai ter configurações de sistemas operacionais diferente da sua. Imagina, se o sistema operacional do usuário tiver em inglês, pode ser que você já tenha algum problema com a sua aplicação se você desenvolveu pensando num sistema operacional em português. Se o sistema operacional do usuário utiliza a vírgula como separador de decimal e o seu sistema operacional você usa o padrão americano, a gente já pode ter problema com isso. Então, o teste de instalação, ele objetiva verificar se está funcionando na situação real de configurações de hardware e restrições operacionais do ambiente que o sistema vai rodar. Não adianta nada estar funcionando na máquina do desenvolvedor. Tem que funcionar na máquina do cliente. Então, esse é o teste de instalação. Para finalizar o conteúdo de hoje, liberar vocês, nosso horário já está vencendo, eu vou fechar aqui com testes alfa e beta.
teste alfa e beta é bem interessante. O alfa é quando você faz com um grupo bem reduzido de usuários. Então, imagine que eu tenho uma nova versão. Eu sempre faço isso com o meu software do Sysprovas. Aquele software que vocês usaram para fazer as provas, lembra? Quando eu faço uma mudança nele, primeiro eu aplico uma prova pequena de 5 questões somente para uns 5 alunos experimentalmente. Não valendo nota, só para eles verem se está funcionando a aplicação. Esse é o teste alfa. Você faz para um grupo bem reduzido. Aí identifica as falhas que ocorreram, corrige, faz de novo o teste alfa, é para um grupo pequeno. Depois que ele passa no teste alfa, aí você vai para o teste beta. O teste beta já é um grupo mais representativo. Quando você faz para o teste beta, você tem que informar isso. Não sei se vocês lembram, quando o Google estava colocando, ele avisava. Ó, não sei se algum de vocês pegaram isso. Google Beta. Então, o software ele tem que avisar que ele está em versão beta. Versão beta já é um grupo maior de usuários, porém ainda restrito. Quando o Pokémon Go, por exemplo, surgiu, o teste beta deles foi por países. Não sei se vocês lembram. Nós aqui no Brasil fomos um dos últimos países a terem o Pokémon Go. Eles foram abrindo por regiões. O teste beta já é mais abrangente. Depois que você passa do teste alfa, que é um grupo super reduzido de usuários, e você passa pelo teste beta, que já é um grupo maior, porém ainda restrito, aí sim você pode colocar a aplicação em produção, porque você primeiro testou num grupo super reduzido, experimental, depois num grupo maior, mas ainda restrito, aí depois você entregou a aplicação. Enquanto vocês já colocam aí o número da matrícula para eu registrar a chamada. Eu vou pedir para vocês lerem daqui em diante, ó, teste de confiabilidade, teste de regressão, teste de desempenho, teste de segurança, teste de estresse, teste back-to-back, teste de recuperação, teste de interface, teste de configuração e teste de usabilidade. E aí, vou pedir para vocês lerem também sobre os conteúdos ad hoc, teste exploratório, teste de parelhado, teste aleatório, análise de valor limite, critérios baseados em fluxo. E aí eu vou pedir para vocês lerem esse arquivo até a página até o item até o item 4, ó, até a página 20. Item 4 até a página 20, tá? Para a gente fechar esse assunto na semana que vem. Portanto, não deixem de ler esse material e, havendo dúvidas, não deixem de me escrever durante a semana, tá? Nos encontramos, então, na semana que vem para finalizar esse conteúdo. Leiam até a página 20, até o item 4, página 20, para a gente fechar esse assunto na semana que vem. Na outra semana, a gente faz exercícios e daqui a 3 semanas a gente avalia. Muito obrigado pela presença de vocês. Havendo dúvidas, não deixem de me escrever, professor@wilsonamaral.com.br. Obrigado pela presença e até semana que vem.